temos alcançado, o nível de consciência espiritual que temos alcançado. Então hoje o propósito é exatamente esse. A gratidão por esses 365 dias que vivemos ultimamente, este ano. E gratidão também pelo nosso nível de consciência. Imagine que todos vocês poderiam estar em qualquer outro lugar hoje e vocês vieram para um lugar como esse, uma fazenda longe, distante assim, num lugar tão recluso que não tem nenhum atrativo especial em termos de gozo dos sentidos. Nem champanhe vai ter, imagine. Nem champanhe. Então, isso tem está na categoria de renúncia voluntária à satisfação dos sentidos, ou ao gozo dos sentidos, que é um tema estudado na linha espiritual. Na verdade, todas as linhas espirituais estudam isso. Quando uma religião se apropria de alguma forma e institucionaliza uma certa linha espiritual, então geralmente a observação quanto ao gozo dos sentidos vem na forma assim, na forma da designação do pecado. Em termos de filosofia da consciência de Krishna, o divino, o sagrado, pode ser realizado a cada ato da nossa vida e em cada momento do nosso dia, em cada tithi. Cada tithi é uma fração de segundo, de acordo com o termo védico, é uma fração de segundo do dia. Nós podemos viver intensamente a vida espiritual e estando completamente conectados com o sagrado, com o divino. E para isso, nós precisamos estar em harmonia com a energia espiritual. E, evidentemente, que isso acontece de dentro para fora, a princípio. Mesmo que existam estímulos externos, a conexão só vai existir quando abrimos um canal de dentro para fora, um canal interno. Aí sim nós conseguimos definitivamente fechar a corrente e criar, então, essa produção energética. Então a nossa atitude de hoje é de gratidão pela saúde, pela consciência, pela vida que temos, mesmo que tenhamos algumas queixas, que tenhamos alguns sofrimentos guardados até então, a consciência desses sofrimentos, dessas mágoas, essa consciência também é benéfica, porque ela estimula a nossa renúncia a essas queixas, a essas mágoas, etc. E com o amadurecimento espiritual definitivamente chegaremos a renunciar, inclusive isso. A atitude é nossa e o resultado vai ser dado pela pessoa suprema, Deus, que é o Senhor de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo dentro da manifestação cósmica e da manifestação espiritual. Ele é o Senhor, ele diz isso na Bhagavad Gita, em um verso dos principais da Bhagavad Gita, ele vai dizer: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhavam samam vitaha. Isso é sânscrito e no livro, na Bhagavad Gita, ele diz então: eu sou a fonte original de todos os mundos, materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que sabem disso perfeitamente ocupam-se em meu serviço com determinação. Então, assim, Krishna se apresenta na Bhagavad Gita a determinada altura, porque Bhagavad Gita é dentro de um contexto histórico e é um livro importantíssimo para nós, é um livro
que não é nosso, restrito, não criamos esse livro para respaldar uma religião ou a filosofia que seguimos. Ao contrário disso, esse livro foi revelado pela pessoa suprema e muitos pensadores adotaram esse livro como inspiração para a sua própria vida. E esse livro faz parte, então, da guia escritural que nós seguimos. É um diálogo entre duas personalidades, Krishna e Arjuna. Arjuna é um guerreiro que está envolvido com problemas materiais comuns a todas as pessoas. Ele é um guerreiro, um príncipe, herdeiro de um trono junto com seus irmãos e está sofrendo nesse momento a injustiça que vem por parte de um tio que se apropriou do reino que era do pai dele, que morreu precocemente. Eles ficaram órfãos, ele e os irmãos. Então, quando eles se tornam adultos, eles vêm pedir o direito ao reino. E o tio diz, não, aqui não. Quem vai herdar o reino é o meu filho, é meu filho Duryodhana. Seu pai só assumiu o reino porque eu, irmão dele mais velho, nasci cego, com deficiência visual. Mas, uma vez que ele morreu como rei, a herança vai para o meu filho, porque eu sou o herdeiro mais velho, eu que tinha o direito anterior. Então, olha que a coisa é complicada, não é simplesmente maldade, malícia de Dhritarashtra, nem nada. Havia uma maneira de interpretar egocêntrica, mas havia uma maneira de interpretar com uma certa lógica, digamos, jurídica, entre aspas. Então, ele está nessa situação. Mas a questão não para por aí, há muitas discussões. Enquanto isso, Krishna, que havia aparecido nessa mesma época no planeta Terra, viajava de Vrindavana, que foi o lugar onde ele foi criado, numa região rural, onde ele foi criado como filho adotivo de uma família, chamam pastores de vacas, porque não eram vaqueiros da pecuária, eram pastores de vaca mesmo. Eles conduziam as vacas para que elas pastassem e eles usufruíam apenas do leite dos produtos que vêm do leite. Então, Krishna tinha ficado aproximadamente 12 anos de idade, 13 anos, e compreendeu que os seus pais, biológicos também, entre aspas, estavam em outra cidade, Mathura. Então, queria conhecer, né? Adolescente, já chegando na adolescência, queria conhecer os pais adotivos. Sai de Vrindavana, vai para Mathura, que é a cidade onde estavam seus pais, que foram presos e sofreram muitas injustiças e por isso tiveram que dar Krishna para ser criado por uma outra família, para que ele não fosse morto. Então, Krishna vai nessa cidade, põe tudo em ordem ali e depois segue para Dwarka, onde ele estabelece o seu reino. E ali ele vive por muito tempo, até que resolve visitar os primos em Hastinapura, outra parte da Índia. Então já está na terceira parada, pelo menos, né? Sai de Vrindavana, vai para Mathura. Sai de Mathura, vai para Dwarka. E agora ele sai de Dwarka para Hastinapura, fazendo assim uma meia-lua, de acordo com o mapa da Índia. Então ele chega até Hastinapura, que era a capital federal, Distrito Federal, a capital federal. E ali está o tal tio deficiente visual, com o filho que era mais velho do que Arjuna, era da idade do irmão mais velho de Arjuna, Duryodhana, que estava completamente convencido que seria ele sim o herdeiro.
Aí discutem e Krishna foi para encontrar os primos, que ouviu falar desses parentes e tal. Ele foi para encontrar com os primos e quando ele chega e encontra um problemão na família, não encontra apenas os primos, encontra um problemão. Sabe esses encontros de parentes que não sabiam da existência, mas nunca se encontraram, e quando encontram é uma afeição à primeira vista? Então foi o caso de Arjuna com Krishna. Foi assim, afeição à primeira vista. Eles se identificaram completamente, eram primos e ficaram numa amizade entre eles que, antes de que se contasse toda a problemática que a família estava passando, eles se entendiam tanto, brincavam, falavam piada, aquela coisa toda, que bastava um olhar para o outro e cada um já sabia o que o outro estava pensando. Coisa de amigo mesmo, amigo do peito, né? Assim. Mas logo veio a notícia, Krishna tomou conhecimento do problema e disse, não, eu vou falar com o tio. Por que vocês não podem ficar com uma parte do reino? Não precisam herdar tudo, né? Pegam uma parte e deixam outra parte para eles. Essa foi a ideia de Krishna. Aí todos disseram, é verdade, pode ser assim, sim, vai lá, fala com o tio. Aí ele foi falar com o tio Dhritarashtra. Entra no palácio, no momento que o palácio estava vazio, só estava o rei deficiente visual. Então, Krishna entra e fala, tio, eu estou sabendo agora do que está acontecendo aqui, mas eu já falei com os Pandavas, eram chamados Pandavas, por causa do pai que se chamava Pandu, então os filhos de Pandu, Pandavas. Então aí já falei com os Pandavas e eles não estão assim, loucos de desejo para herdar todo o reino por causa do pai. Eles apenas são príncipes que foram educados para ser reis. Todos eles desenvolveram todas as habilidades de reis. E agora, o que eles aceitam é dividir o reino. Você dá uma parte para eles, e eles vão dirigir, eles vão ficar satisfeitos e Duryodhana fica com o restante. Antes que o pai respondesse, Duryodhana aparece na sala, o filho. Que história é essa? Era primo de Krishna, né? Então tinha a liberdade em termos de etiqueta de dizer o que ele quisesse, mais ou menos, né? Mais ou menos. Então ele chega e diz, que é isso que você está falando para o pai? Não, de jeito nenhum, nós não vamos dar nada para os Pandavas. O reino pertence a mim, eu sou o herdeiro legítimo do trono e eu serei o rei. Não daremos para eles sequer uma porção de terra onde eles possam fincar um alfinete. Vocês conhecem aquela almofadinha de alfinete? Conhece? Não conhece, né? É porque sua mãe não é costureira. Eu sou filho de costureiro, então eu sei. Então, viu? É assim, põe um pouquinho de terra numa almofadinha e fecha a almofadinha. Aí fica uma almofada cheia de terra dentro. Aí a pessoa pega o alfinete, para não deixar na gaveta, que é difícil de pegar, enfia assim, sabe? Enfia o alfinete na almofada. Aí ele fica em pezinho ali. Quando a costureira precisa, mesmo sem olhar, ela vai lá e pega o alfinete. Porque está em pezinho ali, ela consegue pegar. Então, Duryodhana disse que não daria nem uma porção de terra que desse para fincar um alfinete. Aí, o pai calado, o rei caladão lá, não dizia nada. Então, Krishna, naquela situação, diz para Duryodhana, fala assim, mas isso não é justo, eles só querem um pedaço do reino. E o que você está falando, você está argumentando ainda, você ainda pensa que isso, ainda tem esperança que isso aconteça, isso não vai acontecer de forma alguma. E outra coisa, você está indo contra os interesses do governo, você é um subversivo e eu vou mandar prender você agora. Guardas, imaginem, começa a gritar pelos guardas para prenderem Krishna, porque Krishna estava no palácio do governo contra
a opinião do governo e era então subversivo. Na história a gente entende isso muito bem, não estamos muito longe da época da ditadura militar e podemos rapidamente entender o que é ser chamado de subversivo. Então, o rei ouvia tudo aquilo, mas quando o filho Duryodhana disse, guarda, ele disse, não, para com isso, ninguém vai prender Krishna. Foi a única atitude positiva de Dhritarashtra. A única atitude em busca da paz foi essa. Ele disse, para, ninguém vai prender Krishna. Aí Krishna, com licença, e saiu sem ser preso, mas também saiu. Aí foi para os irmãos, e os irmãos estavam esperando ele, né, porque sabiam que ele tinha ido conversar com o rei, com o tio. Aí, o que aconteceu então, como foi? Negativo, não tem jeito. Só guerra mesmo, como vocês já previam, eles estão para a guerra mesmo. Se vocês querem o reino, então é guerra. Queremos, estamos preparados, é nosso, legítimo, é um direito legítimo, nós vamos lutar por isso. Todos estavam assim, inclusive Arjuna, porque tinha se preparado militarmente com todas as artes militares, toda a ciência militar, tinha estudado meticulosamente, muito bem treinado. Todos os outros 4 eram iguais, mas ele era o padrão, um aluno padrão, assim, né? Bom, aí começaram já a discutir diplomaticamente como seria a guerra. E decidiram que a guerra aconteceria num campo feito pelos parentes comuns aos 2 grupos, né, os Pandavas e os Kauravas, que se chamava Kurukshetra, que é o campo dos Kurus, que era o tronco original da família era Kuru, o nome era Kuru. Então eles queriam fazer nesse campo, mas aquele campo não era um campo de guerra, era um campo de meditação, um campo de sacrifícios espirituais, um campo de prática do Dharma. Não era um campo de guerra. Então, é aí que começa o livro Bhagavad Gita. Tudo que eu falei é do Mahabharata, que é a história do Mahabharata que vem conduzindo até o ponto em que a Bhagavad Gita começa e a primeira pergunta, primeiro verso do Bhagavad Gita, será que Karuna lembra ainda? Dhritarashtra Vacha. Dharmakshetre Samaveta Yuyutsavaha a Kurvata. Ela foi aluna da nossa escola com 5 anos de idade, aprende logo esse nome. Então, ele diz, Kima Kurvata Sanjaya? Essa é a pergunta. O que fizeram os meus filhos e os filhos de meu irmão Pandu quando se encontraram no campo de peregrinação de Kurukshetra desejando lutar? O que aconteceu? Ele era cego, todo mundo tinha saído para o campo de batalha, o secretário dele também estava lá e ele estava sozinho no palácio. O secretário volta para trazer notícia, quando entra ele pergunta, quem está aí? Aí Dhritarashtra diz, Sanjaya, o servo, diz, seu servo Sanjaya, traga notícias da batalha. Aí ele pergunta, o que aconteceu? Aí ele vai contar. Então aí ele pergunta, Kima Kurvata Sanjaya? O que fizeram meus filhos quando se reuniram ali? Com meus sobrinhos, né? Então, até então, Arjuna estava com a mesma determinação de luta. O contexto em que o Bhagavad Gita foi falado é o contexto de guerra, guerra fratricida mesmo. Muitas pessoas ao estudarem pensam, mas como é isso? Como é que é num ambiente assim de guerra? Mas é em momentos de crise mesmo que às vezes a transformação da nossa capacidade de enxergar o mundo se modifica. E foi um caso desses. Então, a batalha de Kurukshetra começa assim, todos se reunindo no campo de batalha, parentes de um lado, parentes do outro, e Arjuna, totalmente competente, cheio de escudo, de arma, não sei de que, armas místicas, armas de todo tipo,
com mantras ele era capaz de trazer armas atômicas. O Mahabharata se refere a isso, armas atômicas. Com armas, com mantras, ele pronunciava um som, e aquele som produzia uma arma que obedeceria a ele em tudo. Se é para atingir um objeto no meio de um monte de outros objetos, a arma iria lá, atingiria unicamente o objeto desejado e sairia sem causar dano a nenhum outro objeto presente. Essa era a competência daquela arma que Arjuna sabia lutar, sabia usar. Então, ele estava tão preparado e ele foi. E aí Krishna disse, eu não vou lutar. Avisou logo no começo, eu não vou lutar. Mas, se quiserem, eu tenho um exército que me acompanhou nessa viagem de Dwarka para cá. E eu posso ir como cocheiro, dirigindo a quadriga. Arjuna disse, eu quero você como cocheiro. Imagina, eram amigos que bastava olhar um para o outro, sabia o que estava pensando. Agora tem um cocheiro desse, quem não gostaria de ter, né? Aí Krishna aceita a posição inferior em termos de estratificação social, em termos inferior, para conduzir a quadriga de Arjuna. E aí, quando chegam lá, que chega na hora, então Arjuna diz, Krishna, por favor, conduza minha quadriga até o meio dos exércitos, e que eu quero ver quem está disposto a lutar. E aí Krishna vai, leva e para a quadriga e diz, estão aqui os reis que se associaram com seu primo Duryodhana para lutar contra vocês. Ele olha, e quando ele vê os próprios parentes e amigos. Aí ele vê sogro, cunhado, filhos dos grandes amigos, e começa a ver mestres. Tinha Drona e Bhishma, que eram mestres, e ele vê, aí ele diz, não, eu não vou lutar. Aí começa o grande drama filosófico. Então Krishna vai dizer por que ele deve lutar, por que ele não deve abandonar o seu dever prescrito. E ele vai dizer, não, eu não quero lutar. Aí ele vai, apresenta 5 classes de argumentações que não vai lutar, e Krishna derrota uma a uma e vai. E aí são 700 versos. Desse primeiro verso que a Karuna citou para a gente, vão mais 699 versos até concluir o Bhagavad Gita. E então o Bhagavad Gita é concluído quando Arjuna outra vez recupera a sua consciência. Não há batalha na Bhagavad Gita, há somente convencimento de cumprir o dever prescrito, mas não tem a batalha. A batalha fica para o Mahabharata. Quando termina o 18º capítulo da Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita fecha e aí volta para Bhishma Parva do Mahabharata, a seção Bhishma Parva, que continua com o primeiro dia da batalha. Então, depois do 18º capítulo, aparece o primeiro dia da batalha já no Mahabharata. E aí vem, o segundo dia são 14 dias? 18 dias. 18 dias e que eles vão lutando e os grandes generais vão sendo vencidos, né? Bom, mas essa parte do Mahabharata, por que tudo isso? Porque nós temos os nossos grandes desafios. A batalha de Kurukshetra existiu de fato, historicamente tem poucas referências, mas tem o suficiente para se acreditar. Além disso, também tem as tradições verbais que foram passadas de gerações em gerações, e assim a arte indiana que reflete o conhecimento a respeito desse episódio específico da batalha, e muitos comentários e livros mencionados de muitos anos, enfim, museus e tudo mais que através de pesquisas demonstram que a batalha existiu. Mas também há um sentido
um sentido alegórico para a batalha, que é a grande batalha que nós vivemos com o nosso próprio dever prescrito. E fazer ou não fazer, cumprir ou não cumprir, e a resposta é cumprir, mas desapegado do fruto do trabalho. Então você tem que fazer o seu dever, você tem que cumprir o seu dever, mas você tem que estar desapegado do fruto do trabalho. Então, em cultivo do desapego, nós podemos tomar uma atitude consciente de gratidão e aceitar, não de forma passiva, inativa, mas de forma pacífica, aceitar o resultado quando o resultado vem depois que nós cumprimos com todo o nossa capacidade, fizemos tudo que poderíamos fazer, o resultado que vem, então, aceitamos. E esse resultado é visto também como dado pela providência divina. Assim, lutando sem apego, não se cria vínculos na corrente do karma, o famoso karma, que nos prende a esse mundo. Para nós, brasileiros, o nome não é estranho, porque nós temos a influência também do kardecismo na nossa cultura, não é só judaica cristã, mas também o kardecismo. E o kardecismo trata disso, porque Allan Kardec bebeu nos Vedas e trouxe então a palavra karma e introduziu. Se vocês forem até o dicionário em português, vocês vão encontrar essa palavra lá, explicando exatamente o significado dela. Então, nós entramos nessa roda viva, como a música de Chico Buarque, né? Roda Viva. Com a roda viva, nós entramos nessa roda viva e a alma espiritual, que é eterna, se condiciona ao corpo material temporariamente. O corpo material vive uma experiência de nascimento, infância, crescimento, juventude, amadurecimento, produção de subprodutos, velhice e morte. E a alma? O que acontece com a alma que entrou naquele corpo? Ela passa por tudo isso e depois ela fica intacta, mas ela precisa ter energia suficiente para romper com todas as barreiras materiais e ir diretamente para o mundo espiritual. Se ela não tem essa energia, ela necessita outra oportunidade. Assim diz o Bhagavad Gita: Dehinosmin yata dehe kaumara jauvanam jara tatha dehantara prapti girastatra namuhyati. Que a alma espiritual passa por diferentes fases da infância, a juventude, a velhice. Depois o corpo morre, o corpo passa, o corpo morre e a alma que habita esse corpo passa então para outro corpo. E o sábio que sabe disso não se perturba com essas mudanças, nem da infância à juventude, nem nada. Por isso, quando a gente é adolescente, que as mudanças vêm, a gente se perturba bastante, porque não tem, embora tenha conhecimento, não tem conhecimento prático, não tem experiência de vida. Então a gente se perturba um pouco. Mas depois a gente amadurece, adquire conhecimento. Então, na vida espiritual, o conhecimento também deve trazer iluminação para que todas as diferentes fases da vida sejam encaradas com a tranquilidade que precisamos ter para conduzir o nosso destino, criar o nosso karma conscientemente, definir o nosso destino, lutar ou criar o nosso destino conforme as nossas expectativas. Não podemos ter uma postura passiva diante do destino e simplesmente aceitar como se fôssemos ovelhas conduzidas por um pastor simplesmente.
Não, nós devemos buscar o nosso destino, construir o nosso destino com os objetivos que definimos como benéficos para a nossa vida. E se somos almas, estamos agora corpos, né? Estamos brasileiros, argentinos, indianos, americanos, russos, né? Israelenses, palestinos. Agora estamos assim, mas somos almas espirituais. Estamos homens, mulheres, crianças, idosos, estamos assim, mas não somos nada disso. Nós somos almas espirituais. E como almas espirituais, qual a característica, ou quais as características intrínsecas da alma? O sânscrito vai dizer, a filosofia sânscrita vai dizer, Sati Ananda, eternidade, consciência e bem-aventurança. Bem-aventurança é aquela felicidade máxima mesmo, né? Então, eternidade, consciência e bem-aventurança, Satchidananda. Essa é a natureza da nossa alma. Então, nós somos assim. Agora estamos condicionados ao corpo material, então pensamos em viver com o corpo eternamente, porque a nossa natureza é de eternidade, então pensamos, meu corpo jamais vai morrer. Posso fazer o que eu quiser, não vou morrer. E sempre somos surpreendidos, né? Consciência, também adquirimos o conhecimento material, político, social, etc. Nos envolvemos com esses ambientes multiculturais, nos identificamos com algumas áreas e pensamos que isso é tudo. Pensamos que isso é tudo. Gastamos décadas da nossa vida, a energia juvenil, a memória cerebral, tudo por ideologias temporárias. E depois nos deparamos com uma realidade que não sabemos como resolver, porque todo o conhecimento adquirido é insuficiente para encarar a mudança de corpo, que a alma vai deixar aquele corpo e nascer em outro corpo e seguir o seu percurso. Então, quando nós tomamos uma atitude de gratidão diante da vida e nós estamos demonstrando um estado de espírito humilde diante da pessoa suprema de Deus, considerando que esse estado de espírito humilde vem associado à consciência divina, à consciência de Deus. Então tomamos essa atitude e Deus percebe, porque Ele é onisciente. Ele percebe, aqui tem alguém que está criando uma relação comigo. Eu vou aceitar essa relação. Como no Facebook, né? Que a gente pede para ser amigo e aceita ou então não aceita. Então, aí diz, eu vou aceitar. Pá! Aí agora você se tornou um amigo do Facebook de Deus. Então, começa toda uma aventura. O que nós estamos fazendo hoje aqui é estimular esse espírito de gratidão diante da vida, como ela é, como ela seja. E deixar muito claro para a providência divina que queremos criar uma relação com Ele. Queremos amizade. Vamos ver se Ele vai aceitar a amizade ou não, mas nós queremos. Então essa cerimônia tem esse significado. É uma cerimônia interativa, todos participam. Não é uma cerimônia tecnicamente religiosa. Ela não é unicamente para os membros do movimento Hare Krishna, ela é benéfica para todo o cosmos, toda a criação material se beneficia. São cantados mantras muito importantes que declaram a consciência divina como a consciência ideal para todas as almas corporificadas.
e isso agrada a pessoa de Deus. E em termos de energia, a energia produzida por ela é a energia que harmoniza a nossa vida interna, harmoniza os ambientes, harmoniza o cosmos e assim por diante. Em termos de energia, é energia de equilíbrio, para balancear mesmo, para equilibrar o que precisa ser equilibrado. Existe uma maneira de se realizar essas cerimônias com propósitos particulares e esses propósitos são definidos numa seção da literatura védica chamada seção Karma Kanda, que é a seção que estuda as características da vida nesse mundo, de como viver a vida nesse mundo. E essa seção prevê poder, bom nascimento, riqueza, beleza e também ascensão a planetas celestiais, aos mundos celestiais. Não é este o propósito. O propósito é unicamente de bhakti devocional. É de gratidão pelo nível de consciência que temos. Só que, como estamos inseridos dentro de um contexto social, agradecemos tudo, a vida como ela é. Mas, especificamente, é o nível de consciência em que nos encontramos. E colocamos essa consciência à disposição de Deus para dar uma força para que a gente possa desenvolver e alcançar o objetivo último da consciência divina. Consciência divina é um termo que é sinônimo de samadhi na linguagem do yoga. E também é sinônimo de consciência de Krishna. Consciência de Krishna é o nome da nossa sociedade. A gente chama de movimento Hare Krishna, o Hare Krishna para lá, o Hare Krishna para cá, passei o Réveillon no Hare Krishna, na fazenda do Hare Krishna, mas o nome da nossa sociedade é Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Quando o nosso mestre Prabhupada estava criando a sociedade, os devotos da época perguntaram: por que não colocamos consciência divina? Vai ficar mais bonito. E por que não colocamos consciência de Krishna, que vai ficar mais específico? Deram uma dura, ele deu uma dura nos devotos. Não, vai ser consciência de Krishna. Porque consciência de Krishna é consciência divina, é consciência espiritual. Ele queria que a gente assumisse declaradamente. Ele, a essa altura, tinha mais de 70 anos, porque ele saiu da Índia aos 70 anos de idade. Chegou nos Estados Unidos num navio cargueiro chamado Jaladuta, e nesse navio ele veio com $7 no bolso. $7. Não tinha seguro viagem. Cadê o Chaitanya com a corretora de seguro dele? Não tinha seguro viagem, Chaitanya. Imagine quantas vezes eu já fiz seguro viagem com você quando eu vou viajar para a Índia, hein? Mas Prabhupada saiu da Índia sem seguro. Teve 2 ataques cardíacos na viagem, porque a travessia do oceano... Lembram do que descrevem os livros? Hoje em dia não se sabe se é verdade ou não é, mas que a travessia da Europa para a América, que a travessia do Atlântico é muito... turbulenta, obrigado, muito turbulenta, e também na descoberta, não sei se a palavra é correta mais, mas quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles passaram por calmaria, né? Eram caravelas a vela, e houve calmaria e tal. Então, todas essas situações que Prabhupada passou, cruzando, fazendo a mesma rota, só que em vez de descer para a esquerda e vir para a América do Sul, ele foi para a direita e foi para a América do Norte. E lá ele chegou no porto de Boston e
E quando ele começou a avistar a cidade, quando o navio estava se aproximando, ele viu a cidade toda cinza, os prédios, a área portuária, imagine, né? Que visão terrível, né? Então ele escreveu um poema muito bonito, dizendo: Krishna, não sei o que eu vim fazer aqui, mas você deve saber, senão como é que você me colocaria num lugar tão feio? Ele saiu de Vrindavana, uma zona rural, com pasto, vaquinhas, gente tranquila, passando com o outro, Radhe, 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 se cumprimentavam assim, e aí ele vai para um lugar desse, imagine, né? Que situação. Mas ele encarou, sem medo, mesmo sendo um convalescente de 2 infartos. Então, ele saiu e foi procurar o filho do amigo dele lá da Índia. Que um amigo, você vai para os Estados Unidos? Eu tenho um amigo que tem um filho lá. Então eu vou pedir o endereço. E ele foi para esse amigo, que já estava casado com uma americana, ou seja, já estava americanizado, acostumados com o American Way of Life, né? Já estava completamente adaptado à vida americana. Mas ele, Prabhupada só tinha aquele endereço, foi lá, procurou e foi, por sinal, muito bem recebido. Tinha uma cartinha do pai do rapaz, e ele foi muito bem recebido porque o rapaz sabia o que é um sadhu, ou seja, um santo Vaishnava, vivo, no sentido de santidade pelo propósito de vida que tem. Então, ele reconhecia, convenceu a esposa dele americana, que era muito gentil, e Prabhupada fez logo amizade com ela, e aí ficou por alguns dias ali. Depois ele foi para Nova York, para a rua, cantar, tocando aquele sininho que a gente toca aqui quando faz os kirtans. Foi lá, sentou embaixo de uma árvore, começou a cantar, e a galera começou a juntar, o que esse velhinho está cantando? E acharam bonito, começaram a levantar e curtindo, ó, onda boa ali, dançando, aquela coisa maravilhosa, e aí começou o movimento. Não parou mais até hoje. Como estamos aqui hoje nesse Réveillon, estamos aqui por causa de toda essa história brevemente contada, para dizer que o que vamos fazer hoje é uma cerimônia em demonstração da nossa gratidão pelo nível de consciência que adquirimos, pela inteligência que temos, pela cultura que temos e pelos passos que demos em direção a Deus, a pessoa suprema. Gratidão por isso. Foram 365 dias, estamos terminando o último dessa turma aí, desse grupo de dias. E isso.